Olá, crianças. Bom dia, boa tarde, boa noite. Tá? Continua o recadinho, fique em casa para preservar você, seus familiares e pessoas desconhecidas, porque, como já está bem dito aí, né, pelas mídias, né, redes sociais, mesmo você não tendo sintomas, você pode transmitir o vírus, tá? Então tomem cuidado com isso, tá? Vamos então, crianças, para a minha segunda aula do segundo bimestre, tá? Se você está assistindo pela primeira vez, já tem uma atividade gravada na semana passada para o segundo bimestre, tá? Hoje nós vamos continuar falando de pH, só que nós vamos falar de pOH, tá? E de novo vamos falar da escala de pH que foi dito na aula passada, tá? Com isso, crianças, eu quero que vocês consigam, tá, determinar e calcular valores de pH, que foi um pouco da atividade de semana passada, mas hoje nós vamos falar de pOH também, tá? Verificando as pequenas diferenças que vão existir, tá? Então aqui, ó, só para revisar, tá? Escala de pH, ó. O que é pH? pH é a sigla de potencial hidrogeniônico, potencial de hidrogênio, tá bom? Então, eu vou medir a quantidade da partícula H+, que eu tenho, tá bom? Naquela solução, naquela mistura, e eu vou calcular o pH, a quantidade de H+, que tem, tá? E aqui, crianças, tá? Só para reforçar, né? Algo que eu já falei semana passada, como que eu calculo o pH, né? Quando eu tiver a concentração de H+, essa concentração, ela vai ter um número aqui, normalmente negativo aqui, ó, elevado. Então, esse número elevado aqui, eu passo para positivo, é o valor do pH. Então, se aqui, ó, no meu exemplo, eu tenho 1 vezes 10 a menos 7, eu passo para frente aqui e inverto o sinal positivo 7. Professor, se ao invés daqui, ó, fosse 1 vezes 10 a menos 3, qual que seria o valor do meu pH? Eu pegaria esse menos 3, passaria aqui e inverteria o sinal positivo. O pH é 3. Então, se for 1 vezes 10 a menos 3, o meu pH vai valer 3. Tá bom? E um detalhezinho, o mesmo raciocínio que a gente tem para pH, nós vamos usar na aula de hoje para calcular o pOH. Tá? Então, ó, aqui, crianças. Então, para pH, tem esse raciocínio que a gente já fez. Vocês estão vendo aqui, ó? Tá vendo aqui? Então, o valor aqui, ó, elevado à potência de 10 negativo, é o valor do meu pH. Adivinha, então, como que vai ser para pOH? Exatamente a mesma coisa, tá bom? Tá? Então, se eu tiver como exemplo professor, e pOH? Bom, então vamos lá. pH não é potencial de hidrogênio ou hidrogeniônico, e aqui eu tenho OH-, que é a minha hidroxila. Então vai ser hidroxiniônico, tá? É meio estranho, né? Um termo técnico, mas se a gente quiser na prática isso, professor, mais simples. O pH calcula a quantidade de H+ que eu tenho na minha solução e o pOH calcula a quantidade de OH- que eu tenho na minha solução. Simples assim, tá? E olha só que coisa mais legal hoje. A soma dos dois sempre vai ter que dar 14. Sempre dá 14. Então, somando pH mais pOH, sempre eu tenho 14. Então, vamos supor aqui, ó, num exercício, eu tenho aqui o pH valendo 4. Se o pH vale 4, quanto que vai valer o meu pOH da mesma solução? Para 14, 4. Para 14, 10. Então, o meu pH vale 4 e o meu pOH vai valer 10. Por quê? 4 mais 10 vai dar 14. Isso eu vou explorar muito na hora do exercício da atividade que vocês vão fazer. Tá bom? Então, lembre-se disso. Se tiver dúvida, na hora de estar fazendo exercício, volta no vídeo, volta na teoria. Tá bom? Então, ó,
Isso aí é muito interessante, ó. Então aqui, ó, tá? Sempre eu vou ter então essa relação de OH menos e POH é igualzinho, tá? Então vocês estão vendo aqui, ó, que é interessante, ó. Um outro exemplo, ó. Aqui a minha concentração aqui vale 1 vezes 10 a menos 12, mas tome cuidado. Aqui o valor é de OH-. Então, se a minha concentração é 1 vezes 10 a menos 12, o meu POH vai ser esse menos 12 positivo. Aqui, ó. Vocês estão entendendo? Tá? Ah, professor, se o POH vale 12, quanto que vai valer meu pH? Vocês estão sabendo aqui já, ó. Se o meu pH vale 12 e a soma de pH e pOH dá 14, se aqui dá 12, se aqui eu tenho 14, quanto que somado com 12 vai dar 14? O meu pH vai valer 2. 2 mais 12, que nós calculamos aqui, está calculado, vai ser o 14. Então, crianças, sempre procurem não esquecer essa relação que existe de pH e pOH. Tá bom, crianças, tá? Isso daí é muito importante que vocês não esqueçam essa relação. Tá certo? Tá? E aqui, ó, outra escala de pH, bonitinha, tá? Aqui um detalhezinho, aqui a escala de pOH. Professor, e aí, como que seria uma escala de pOH? Vou subir aqui para vocês, ó. Vocês estão vendo aqui os números de pH? A escala de pOH, ela vem aqui da direita para a esquerda e vem com números crescentes. Por quê? Porque não tem que dar a soma, não tem que dar 14? Então aqui, ó, começa em 0. Por quê? 14 mais 0, 14. 1, 13 mais 1, 14. 2, 2 mais 2, 12. 2 mais 12, 14. 3, 3 mais 11, 14. E assim sucessivamente. Então, enquanto o pH vai de 0 a 14 da esquerda para a direita, o pOH também vai de 0 a 14, só que ele vai da direita para a esquerda. Tá bom, crianças? Então aqui seria muito interessante para vocês estarem treinando os valores de pOH também, tá? E é a mesma classificação, não muda, tá? Então, ó, lembrei que isso daí também é importante, ó. Vou aqui que eu já fiz, ó. Aqui, por exemplo, aqui eu não falei que o meu se o pH é 11, o meu pOH é 3. Por quê? 3 mais 11 vai dar 14, tá? Então, o pH 11, a gente sabe que é básico ou alcalino. Nós já sabemos, estudamos isso desde semana passada. E, crianças, se o meu pOH for 3, se o meu pOH for 3, o 3 não vai estar aqui? Então, o POH3 também vai ser alcalino. Isso daqui, essa classificação não muda, continua valendo. Tá certo? Tá? Mas alguém pode falar, mas pH3 é ácido. Mas eu estou falando pH. O pOH igual 3 não é aqui. Ele vai vir aqui, ó. Por quê? Ele tem que complementar um número aqui para dar 14. Então, pOH é aqui, ó. 3. Ele é alcalino. O pH 3 tá aqui, é ácido, tá bom? Então tomem cuidado na hora de fazer os exercícios, tá? E como exercícios eu quero que vocês completem essa tabela. Essa tabela tem valor de pH, né? Alguns valores, não todos. Tem valor de concentração de H+, tá? Que a gente tem como saber, ó, só vou dar a dica aqui, ó, água pura, 7. Vocês estão vendo aqui, ó, né? 1 vez a menos 7, tá aqui, ó, tá? Então esse 7 vem aqui para frente. pOH, tem valores de pOH, alguns valores, tá? Concentração de OH- e eu fiz o mais difícil aqui, ó, pH mais pOH 14, ó, fiz para todos aqui, né? Vai que alguém esquece que pH mais pOH é igual a 14, então eu coloquei para todos. Então, crianças, vocês vão copiar isso no caderno e completar ela, tá? Com as informações da aula de hoje, tá bom, crianças, tá? Eu quero que vocês façam isso, né? Eu quero que vocês organizem as substâncias em ordem crescente de pH e também de pOH,
E também eu quero que você classifique essas substâncias também em ácidas, neutras, básicas ou alcalina também, tá? Que é um modo de classificar. É a mesma coisa, mas é um outro jeito de estar se falando, tá? Bom, crianças, eu quero que... ainda está faltando aqui a atividade 1J, que é a continuação lá da página 42 do seu caderno de aluno ou apostilinha. Eu quero então que vocês copiem essa tabela 4 e respondam as perguntinhas aqui, ó. Todos os alimentos são formados por substâncias ácidas? Volta lá na sua tabela de pH e verifica, tá? Aqui, ó, 10 a menos 8, 10 a menos 4, 10 a menos 5. Coloca aqui os valores aqui. Vocês vão fazer tudo isso bonitinho no caderno de vocês, ó. Tá na página 42, ó. Ó, pOH, tá? Ah, professor, mas como que eu vou saber o valor do pH, o pOH? Você não vai ter o valor de pH aqui que você vai fazer tendo como base esses números? Então, você vai colocar aqui embaixo os valores de pOH. Lembrando que pH mais pOH tem que dar 14. Essa é a minha diquinha para vocês, tá? Tá bom? Volta, vamos finalizar. E com isso vocês vão finalizar, tá? As atividades dessa semana. Eu quero que vocês me enviem para o e-mail, colocando a atividade 17 do 06, com seu nome e série. Eu quero todos os itens aqui acima, tá bom? Tá? E eu quero a tabela também, tá? Quero essa tabela aqui bonitinha, aqui, ó, feita, tá? No caderninho e que vocês completem de acordo com as minhas explicações. Beleza, crianças? Tá? Vou encerrando por essa semana. Volto semana que vem, tá? Se cuidem. Tchau, tchau, crianças.